E sejam muito bem-vindos para mais vídeos da DC Comics bem aqui no meu canal. Rapaziada, hoje vamos então cobrir o gibi Cidadão Frio. Essa história de 3 edições acaba sendo um tie pro evento do Ponto de Ignição, um complemento. O Flashpoint, evento épico lá de 2011, que o Flashzinho volta, né, para o passado, salva sua mãe e acaba alterando tudo, criando inclusive a realidade famosa do Flashpoint. Justamente nessa história do Cidadão Frio ocorre nesta realidade alternativa ou até mesmo paralela, seja como você queira. E, velho, a trama principal inclui basicamente o personagem do Capitão Frio, que nessa história ele se chama Cidadão Frio e ele atua como um herói, rapaz, salvando pessoas pra ir pra cá, só que rapidamente nós descobre que, não é bem assim. Olha, é um tie bem maroto, diga-se de passagem. O meu obrigado a todos pelo suporte aqui no crescimento, todo o canal. E vamos então começar a cobrir a história aí do dia, como tudo. Seguinte, rapaziada, essa trama aí do Cidadão Frio, ela acaba começando lá em Central City, que tradicionalmente falando é a cidade na qual o Flash protege no universo principal, só que aí no Flashpoint, são outros 500. Até temos o Mr. Freeze e Victor invadindo aí o Star Labs para roubar basicamente uma tecnologia que possa facilitar ele, né, a encontrar ali a cura para sua esposa Nora, a boa e velha tramazinha. E aí o Cidadão Frio brota, pois é. E a ideia é que nessa realidade alternativa, ele é o grande herói de Central City e não o Flash, que é um conceito um tanto quanto maroto. E são dois personagens do estilo gelo efetivamente se enfrentando, ou seja, que legal. Sim, o Friozito, o capitão, o cidadão, ele consegue mal bem derrotar o Victor em parte. No último segundo o Mr. Freeze é forçado a sair da sua armadura, só a cabecinha, velho, pause. Que, se eu não me engano, é algo que ele consegue fazer na sua encarnação do Batman do futuro, mas enfim, né, mesmo aí nessa situação de mini cabeça, ele não tem acesso ao arminha de gelo, tudo certo. E aí que tá, no meio dessa perseguição, o Victor acaba acertando esta van, que tava basicamente a bordo dela, a personagem da Iris West, que nessa realidade acaba sendo uma repórter, tava ali com o seu cameraman, quase que dá ruim para ela. Só que o Cidadão Frio consegue utilizar ali a sua arminha para salvar eles, ou seja, tudo certo. E cara, no último momento temos essa parte bem tensa do Cidadão Frio efetivamente esmagando a cabeça do Victor e o matando. O mais interessante é que nos últimos momentos o Victor tá assim: foi você, né, seu miserável, você que acabou indicando para mim que no Star Labs teria basicamente um certo equipamento para salvar minha esposa. Você fez esse showzinho todo só para que você fique bem diante das câmeras. E o capitão tá, a vida, né? Ou seja, já deu pra sentir a vibe de que tipo ele é, né, nessa realidade. Mas enfim, tá todo mundo, ai meu Deus, é o Cidadão Frio, nosso herói. Ele tá, saiam de perto, vagabundos. A Iris tá, por acaso eu consegui, sabe, uma entrevista contigo? Não, né, já que você é o maior herói desta cidade. E imediatamente o cidadão já toma um certo interesse romântico em cima da Iris, tipo, uma ruivinha assim. Por que a gente faz essa entrevista mesmo? Talvez comendo alguma coisa? Que tal, hein? Vai rolar um bom e velho datezinho, que é creepy, né, galera? Já que no universo principal, a Iris é, claro, né, o grande amor da vida do Barry. E nessa realidade, o Capitão Frio, efetivamente, tá de cima da mulher do cara. É mole, tanta talaricagem. Então, nós corta para o presídio, inicialmente aí com o personagem do Mago do Tempo, que é um mequetrefe do caralho vilão do Flash, que tem a habilidade de, né, controlar o tempo, efetivamente falando, tá indo aí em cana. E, velho, quem acaba interagindo com ele é o personagem do Mestre do Espelho, um outro vilãozinho maroto do Flash. E a ideia, né, que os Rogues nessa realidade são inimigos efetivamente do Cidadão Frio, nessa é a verdade. Agora, algo bem interessante aconteceu aí com o Espelhozinho, onde ele mesmo cita que, desde o meu último encontro contra o cidadão, eu não posso mais sair da dimensão dos espelhos, senão eu literalmente morro. E eu não posso também teletransportar outras pessoas através da dimensão, senão tá tudo ruído. E, efetivamente ele tá inútil pra caralho, essa é a verdade. Mas o Mestre dos Espelhos tem basicamente um plano secreto para dar cabo do Cidadão Frio, pois é, que inclui basicamente a união de alguns vilões, ele mesmo, o Mago do Tempo, tem esse Brokutu e o Fallout também. Só vilão de, primeira prateleira, meu amigo, da DC.
Falando aí como cidadão, a gente vê ele saindo de um bom e velho datezinho com essa loira peituda, que nem mesmo ele sabe o nome, de tão bêbado que ele está, ou seja, que coisa gloriosa. É um pouco ridículo que ele sempre usa, inclusive, a skin, né? Mas enfim, sem que ele soubesse, rapaziada. Temos então nesse personagem um tanto quanto obscuro, que tá começando a seguir os passos do cidadão, e aquela coisa, quem será? E, né, ele acaba levando a loiraça pra colocar ela na chapa, a gente até vê a casinha dele, e, velho, é um puta de um casarão, indicando que, óbvio, né, ele é muito bem de vida. Conforme ele tá aí assistindo o noticiário local, vemos a Iris fazendo essa reportagem sobre um incidente que acabou de acontecer envolvendo a personagem da Lisa Snart, a irmã de Leonard Snart, vulgo o Cidadão Frio. Pois é, que incidente foi esse? Bom, ela acabou matando o próprio pai. Pois é, a ideia é que tanto no universo principal quanto nesse universo alternativo, o pai deles era alguém altamente abusivo que espancava eles diariamente. Até que mais recentemente, né, mesmo a Lisa quebrou-se e matou o velho. É isso. Agora, o pulo do gato, rapaziada, é que ninguém sabe que Leonard Snart é o Cidadão Frio, porque mesmo nessa realidade, o Leonard anteriormente era, né, um ladrão de banco, um ladrãozinho da vila e tudo mais. Ninguém sabe desse passado tenebroso do Cidadão Frio, sacas? Ele até fica um pouco preocupado, tipo, será que a Lisa vai dar com a língua nordente na prisão? Porque ela sabe, né, do meu passado tenebroso. E sem que ele soubesse, temos o tal personagem misterioso, ó, só no binóculozinho, vendo o Cidadão Frio à distância. E, velho, eu não sei que raio de tecnologia de biometria é essa, porque ao analisar a face do vagabundo, ele coloca ali no seu supercomputador e acaba descobrindo: eita porra, Cidadão Frio na verdade é o Leonard Snart, aquele vagabundo ladrão de banco do passado. Ele era, um criminoso ainda, não. Cidadão Frio, com sentido da aranha, eu não sei, ele percebe que tá sendo vigiado e dá muito carada, velho. E o carinha tá rábana, tá na hora de meter o pé. Não, ele não me viu, imagine, coitado, né? Ele acaba pegando o seu carrinho e mete basicamente o pé, vai até essa garagem teoricamente segura e começa a ligar pra Iris, que tava aí, né, lendo basicamente algo. Ela tá, nossa, mó tempo que você não fala comigo, e aí? Descobriu basicamente alguma coisa de relevante? E infelizmente o queridão é rastreado e é morto pelo Cidadão Frio, tropa. Quem era ele? O personagem de Wally West, o sobrinho da Iris. Pois é, né, que nessa realidade ele não tem acesso à força de aceleração. Ele tava, né, basicamente investigando secretamente o Cidadão Frio para sua tia, né, jornalista, ou aquela coisa, furo de reportagem. Só que infelizmente ele foi de arrasta pra cima. Enquanto isso, os vilões conseguem escapar da prisão. Não esqueçam dessa plotzinha. E vocês acreditam que por conveniência ou não, quem também tava aí nessa mesma prisão é a Lisa? Pois é, e os vilões a capturam. Por quê? Alguém acabou vazando que a Lisa é irmão do Cidadão Frio. E os vilões estão, vamos usá-la para atingir o vagabundo. Que coisa maravilhosa, não é mesmo? É que a gente acaba cortando com o personagem do Flautista, outro também ali, né, da galeria de vilões do Flash. Tecnicamente, às vezes ele acaba atuando como um anti-herói, mas enfim, né, nessa realidade ele acaba sendo um grande amigo do Wally. E os dois estavam investigando o glorioso Cidadão Frio, tanto é que eles tinham, né, o ponto de encontro, que era na garagem. Só que quando o Flautista chega, ele encontra o vagabundo do Wally morto. E aquela coisa, calma amigo, eu vou continuar de onde é que você basicamente parou. Deixa comigo que eu vou efetivamente honrar o seu legado. Enquanto isso, o Cidadão se encontra aí com a Iris, que é bem creepy, né, rapaziada? Tipo, ele matou o sobrinho dela, só que ele quer comê-la. E aí ele só tá aí pra fazer entrevista, só que o vagabundo predador tá véia. Então o cidadão acaba recebendo um zapzinho, basicamente um certo informante. Pois é, tropa, comentando como, tão lá no observatório. O cidadão tá ramana, vou ter que sair, beleza, Iris? Até a próxima, tchau. No caso, o tal observatório é o lugar abandonado que os vilões estão aí reunidos, pois é, a cambada. E olha, o plano do mestre dos espelhos é basicamente isso: vamos matar a garota. Isso vai deixar ele descontrolado e ele vai se revelar sendo um grande assassino para todo mundo. Que plano maravilhoso, não é mesmo? Também temos a chegada aí do Trickster, que é um outro membro aí dos Rogues, outro vilão mequetrefe pra cara. Ele é bem zoeiro, gosta
de pregar peça, e de acordo com o próprio, foi ele que revelou pra rapaziada que a Lisa é irmã do capitão, sabe? Aquela coisa, como é que ele sabe? Não importa, o cidadão chega e tá... Então, né? Veja, rola aquela puta luta, rapaziada, com o cidadão atirando pra lá e pra cá. E o mestre dos espelhos tá... Que caralho ele tá fazendo aqui? Como é que ele soube? Não, ainda é muito cedo. E olha, por um milagre do senhor, o cidadão consegue se aguentar muito bem. Quer dizer, é um boto de mequetrefe, tá ligado? Ele consegue inutilizar ali o mago do tempo ao congelar sua mão junto ali com a sua varinha, tudo certo. E o mestre dos espelhos tá... Fallout, vá lá e mate basicamente a garota. Isso vai deixar ele maluco, descontrolado. E assim nós ganha basicamente uma certa vantagem. E é isso. O Fallout vai lá, faz o que ele sabe fazer de melhor, derrete a Lisa e basicamente é nóis. E meio que nesse momento de puro desespero, o cidadão acaba detonando esta bomba altamente congelante e nós não vê o que aconteceu depois. A gente apenas corta com o flautista sendo confrontado pelo cidadão no esgoto. Você tem ali o detalhe que ele tá todo congelado devido, né, à bomba. É aquele encontro, ok, né, que é cortado para essa outra cena desse carro desgovernado quase que batendo na Iris, por coincidência ou não. E quando ela vai ali abrir a porta, quem tava dentro do carro é o cidadão frio, todo fudido e lenhado. Ela faz o lógico, que é levá-lo para a sua casa e não para o hospital, tá ligado? E aí que tá, conforme ela tá aí tentando tratar ele de alguma forma possível, ela acaba encontrando essas cartas que caem aí, né, do bolsinho do cidadão frio, que são basicamente passagens para Dubai, e o nome da Iris está em uma dessas passagens, indicando que ele planejava levar a mulher para Dubai. Vocês acreditam? Como ela tira também a sua máscara, ela reconhece, meu Deus do céu, é o Leonardo, o ladrãozinho do passado. Eventualmente o Leonardo acorda e percebe, né, que tá sem a sua máscara. Ela acaba inventando um caô, dizendo como, relaxa, velho, eu não sei quem você é, não te reconheço. E o cidadão tá, você tem certeza? Você não sabe quem eu sou? Meu Deus, eu tô todo desesperado, eu posso confiar em você. Ele força um beijo contra ela, tá ligado? Tipo, meu pai. Ela acabou afastando, ainda bem, né? E ele já tá se preparando pra partir. Ela até comenta, onde é que tu tá indo? Ele tá, tem que resolver basicamente os assuntos, mas ó, eu vou deixar a chave do meu AP contigo, beleza? Vai pra lá que depois eu te encontro. A gente até corta a Rapidex aí com o flautista, que conseguiu sobreviver ao seu encontro contra o cidadão frio aí nos esgotos. É a ideia, né, que quando ele detonou a bomba, ficou desorientado, tentou escapar pelos esgotos e, por conveniência ou não, se deparou com flautistas, mas ele acabou sobrevivendo de qualquer forma. A gente corta com os Rogues, que, velho, depois de tudo o que aconteceu, eles até têm a impressão que potencialmente o cidadão foi de arrasta devido aos seus ferimentos, mal sabe eles, não é mesmo? Eles estão aí basicamente em um outro QG, e cara, tem essa montagem onde a gente vê basicamente o cidadão frio assassinando cada um dos Rogues um por um, no mais puro stealth, a la Batman, sem que ninguém percebesse que ele tá de novo aí na base dos caras, é mole. Quem te corta com a Iris, que chega aí no casarão do nosso glorioso cidadão frio, e ela toda preocupada porque, meu Deus do céu, eu estou entrando na casa de um criminoso bastante rico. Ela até dá uma olhada no equipamento, né, do cidadão que tá ali basicamente exposto. Ela repara como ainda tem, né, efetivamente uma arma. Ela até comenta, rapaz, ele deve ter saído rápido, né, nem levou outra arma. O único dos Rogues que inicialmente coloca uma luta é o Mago do Tempo, porque ele tá, eu sinto que o Ash tá mais frio. Eles começam a tretar e o Mago descontrolado tá, sim, eu sou um deus, japá, olha o poder que eu tenho na palma da mão. E não, né, o cidadão, de novo, ele acaba atirando na mãozinha do mago, inutilizando ali a sua grandiosa varinha. E né que nos últimos segundos o cidadão frio tá... E aliás, você sabia que o Trickster era basicamente o meu informante, por isso que eu sabia exatamente onde vocês estavam, seus vagabundos, e o cidadão quebra o pescoço do mago, ou seja, acabou-se, e aí temos o mestre dos espelhos entrando em ação, ele puxa o cidadão pra dentro, né, da dimensão dos espelhos, lá dentro a gente vê o Trickster morto, tipo, o vagabundo acabou escorregando e eu, o mestre dos espelhos, o matei? Oh, não. Ele é
uma situação bem complicada, porque o mestre consegue esfaquear o Cidadão Frio bem aí no bom e velho bucho. É aquela coisa, ih, acabou? Efetivamente o Cidadão acaba pegando o mestre e tira ele da dimensão do espelho, e o mestre acaba morrendo porque tá todo zoado, né? Assim como o Cidadão Frio, que tá esfaqueado, sangrando pra caralho, né? Ele acaba andando aí lentamente pelos becos da cidade, até se encontrar eventualmente com a Iris. E cara, ela acaba confrontando ele diretamente, tipo, por um acaso você matou o meu sobrinho? Eu tava aqui vendo efetivamente algumas paradas, eu quero que você fale na minha cara. E ele, né, com a cara mais deslavada do mundo, tá? Não, eu não matei. O flautista brota, confronta o cidadão e tá. Sim, ele matou meu amigo Wally West, eu sei, tenho provas. E que temos o cidadão despirocado das ideias, partindo aí pra cima do flautista, velho. Começa a esganá-lo. Ele tá, você acha que pode me impedir? O herói de Central City, seu vagabundo. E, cara, sem zoação, essa história fecha com a Iris atirando no capitão, bom, com a sua própria armita de gelo e tal, efetivamente o matando. Não esqueço que ele ainda tá, né, sangrando, foi esfaqueado e os caras é quatro. E ela, né, vingando no fim das contas o seu sobrinho. Pois é um final melancólico, mas que o Cidadão Frio acabou merecendo, convenhamos, né? Final de trama. E essa foi a história do Cidadão Frio, o super-herói maluco, só que não aí do ponto de ignição. Agora, o personagem em si, no evento principal, nem chega a aparecer muito, tipo, ele brota apenas, acho que lá na primeira edição, ele sendo um dos muitos heróis que o Cyborg acabou ali chamando, tentando juntar a tropa para impedir, né, a grande guerra da Mulher Maravilha contra o Aquaman. Ele acaba dando para trás. É óbvio, a trama dele é muito mais explorada nesta minissérie, onde nós vemos que ele não é um herói, né, tropa? No fim das contas é um assassino barato, que faz de tudo para se manter ali no topo, e a sua popularidade também, é claro. É interessante, eu acho particularmente a utilização dos Rogues do Flash, né, como antagonistas do Cidadão Frio, um mais mequetrefe do que o outro, mas funciona. Temos a coitada aí da Iris, que participa muito dessa minissérie, claro, ela dando um golpe final, no finalzinho da trama, que eu acho badass pra caceta. O flautista também, do nada, né, ele sendo amigo do Wally, que infelizmente é morto nessa história. Enfim, é uma das minhas minisséries, um dos meus styles favoritos aí do Flashpoint, principalmente devido à maneira como ele acaba sendo encerrado, meio que do nada, como protagonista, tecnicamente, Cidadão Frio sendo morto no fim das contas. Certas coisas no caminho, é impressionante. Enfim, o meu obrigado a todos que acompanharam o vídeozito até aqui. Na casa é curtida a história do dia. Não esqueça de deixar um like e se inscreva aqui no canal se você não para essas bandas. Até a próxima, rapaziada, e é nóis.